amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. A primeira carta aos Coríntios é a primeira de uma série de cartas enviadas pelo apóstolo àquela comunidade. Provavelmente, Paulo escreveu ao menos 4 cartas àquela comunidade. Nós possuímos apenas a primeira e a terceira. As outras 2, infelizmente, desapareceram e não chegaram a nós. É uma pena. Gostaríamos tanto de ler ou ouvir a famosa Carta das Lágrimas, mas ela se perdeu na tradição manuscrita. Paulo fundou a comunidade de Corinto entre 51 e 52 da nossa era. É a única datação certa que nós temos em todo o Novo Testamento. A época em que Galião era procônsul da Acaia. Atenas, à época de Paulo, era uma cidade absolutamente sem importância. Aquela Atenas imponente do século V a.C., a Atenas de Péricles e dos grandes filósofos, havia decaído enormemente. Corinto, no Peloponeso, isto é, no sul, era a cidade mais importante, banhada por 2 mares, o Jônico e o Egeu. Era uma cidade cosmopolita, uma espécie de Carrefour entre Oriente e Ocidente, cidade marítima, onde muitos marinheiros vindos de todos os lados passavam muitos dias, semanas e meses, porque na antiguidade não se costumava viajar durante o inverno. Era uma cidade de costumes fáceis e depravados. Tanto é verdade que existia um termo cunhado por pessoas que se dirigiam ironicamente a Corinto. Corintiazen. Corintiazen é um verbo grego que significa viver à la Coríntia e que significava viver à la Coríntia, viver como uma prostituta. E havia prostitutas numerosas para satisfazerem aqueles marinheiros que por lá transitavam e passavam o longo e rigoroso inverno. De qualquer maneira, Jesus Cristo disse a Paulo que naquela cidade tão depravada, ele possuía um povo numeroso. E Paulo dedicou à catequese e evangelização daqueles coríntios 18 meses consecutivos, 1 ano e meio. Ele afirma que esteve de casa em casa e admoestava uns e outros a que abjurassem os ídolos, abandonassem os costumes depravados pagãos e se convertessem a Deus e a Jesus Cristo. Escreve belíssimamente nesta carta que lá em Corinto e diante da capital da filosofia e do pensamento, ele não queria saber de outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e idiotice para os filósofos e os pensadores gregos. Esta apresentação de Cristo ainda é atual até os dias de hoje, porque para muitos ainda hoje, num mundo repleto de ciência e de conhecimento, Cristo crucificado é escândalo para uns e bobagem para outros. Para aqueles que são chamados, no entanto, sabedoria, santificação e redenção da parte de Deus.